Seja muito bem-vindo ao canal Escatologia Consumada, um espaço onde a luz da verdade brilha acima dos enganos da tradição. Eu me chamo Raimundo Batista e meu muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e por caminhar conosco neste entendimento tão precioso da Palavra de Deus. Já aproveite e deixe seu like, se inscreva no canal Escatologia Consumada e ative o sininho. Isso ajuda a espalhar o Evangelho eterno da graça a mais pessoas que ainda estão presas às ilusões do sistema religioso. Agora me diz uma coisa, se o homem tem livre-arbítrio, por que vive sob o peso da religião, tentando merecer o que Deus realizou em Cristo? Tem alguma coisa errada por aí. Pois então, como está escrito em João capítulo 15 e o versículo 16, que nos diz: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. É isso que desmonta por completo essa ideia de que é o ser humano quem decide por Deus. No estudo de hoje, vamos desvendar a ideia do chamado livre-arbítrio sobre a ótica do sistema religioso e mostrar à luz da escatologia consumada porque essa doutrina não passa de uma grande contradição no que diz respeito à liberdade. Fica até o final, porque esse tema vai renovar o teu entendimento e te livrar de um dos maiores enganos doutrinários já ensinados nas religiões. Deixe também o seu comentário aqui embaixo. É muito bom crescer junto com quem busca a verdade. E isso eu creio que é por isso que você está aqui, porque nós unidos, nós compartilhamos o amor de Deus e crescemos em graça cada dia. Agora, vamos direto ao estudo de hoje. Como nós já lemos a passagem, aqui de João, capítulo 15, versículo 16, onde nos diz que Jesus falando aos seus discípulos: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos. Portanto, vamos aqui ficar com essa primeira passagem. O que acontece, meu irmão, minha amada irmã? O mundo religioso, ele te diz que para que você tenha a salvação, você tem que aceitar Jesus. Mas o termo aceitar Jesus, ele não é bíblico. Você não encontra nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Você não encontra nas mensagens apostólicas. Porque ninguém escolhe Deus. Ninguém escolhe, na verdade, ser salvo. Isso contradiz o conceito da própria salvação nas próprias palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler uma passagem aqui muito importante, em Atos capítulo 13 e versículo 48. Que nos diz: E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. E cresceram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Meu prezado irmão, minha prezada irmã, a passagem que diz que eles que estavam salvos, eles estavam ordenados para a vida eterna. Mas como pode ser isso? À luz da escatologia consumada, do Evangelho da Graça de Deus e a ótica do que a religião ensina sobre o livre-arbítrio, que você tem que escolher Jesus.
que você tem que aceitar Jesus. Sim, nós vamos ver dentro da palavra que o aceitar ela não tem como se encaixar dentro do ensino das próprias palavras do Senhor. Vamos ver isso aqui em Efésios capítulo 1, versículo 4, nas palavras do próprio apóstolo Paulo. Nós já vimos na palavra do Senhor Jesus Cristo e agora nós vamos ver na palavra do que saíram do evangelho que foi revelado ao próprio apóstolo Paulo. Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o seu beneplácito e sua vontade. Ou seja, o próprio Deus foi quem nos elegeu. Mas quando foi que aconteceu isso? A própria palavra nos diz, antes da fundação do mundo. E já nos diz, e nos predestinou. A palavra predestinar é algo muito importante. O que diz respeito à palavra, deixa eu ver aqui para que eu possa entender o significado e passar para você aqui dessa mensagem. Aquilo tudo tem a ver com a passagem. Portanto, o que significa aqui? Veja só. Eu estou lendo aqui, não tem como eu passar aqui no vídeo, porque eu não programei para isso, né? A palavra predestinar na Escritura carrega o sentido literal de determinar de antemão, ou seja, deliberar previamente um destino ou propósito. Trata-se de uma ação exclusiva de Deus, na qual ele, soberanamente, define um propósito eterno para as pessoas ou eventos antes mesmo de sua manifestação no tempo. Então é isso, eu acabei de ler agora. Então quer dizer que é uma antecipação que Deus já te colocou como filho, já te escolheu como filho, já te predestinou como filho de Deus. E exatamente isso. Mas por trás daquela frase, daquela mensagem, aquele ensino religioso que diz que você tem que aceitar Jesus, tem algo que por trás disso, como algo que você tem que fazer, que das quais, se você não tiver a iluminação do Evangelho da graça de Deus, você fica dependente, que é na verdade em si aquilo que aceitar Jesus, o caso como traz o conceito da religião, é que na verdade em si por trás está te fazendo depender da religião em si. Como? Veja só, e te afastando do entendimento exatamente do Evangelho da graça de Deus, que te fez livre. Só para te informar isso. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz o seguinte: estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não vos torneis meter-vos debaixo do jugo da servidão. Pois então, se colocar debaixo do jugo da servidão, no sentido óbvio do que estamos vivendo nos dias de hoje, é colocar-se debaixo do jugo das doutrinas de homens, que não tem relação com os ensinos do Evangelho da graça de Deus, da escatologia consumada, que é o Evangelho da graça de Deus. Portanto, como eu bem falei, o sentido de se trazer a palavra aceitar Jesus, que você aceite Jesus, é para que exatamente fazer com que você seja agora liderado, que você seja agora vinculado a um templo religioso, que se você agora esteja debaixo de ordenanças humanas, religiosas, através de estatutos de denominações,
e que faz com que você exatamente possa andar afastado da liberdade com que Cristo te libertou para que você viva na graça. Porque quando trata-se de você, essa responsabilidade que a religião te impõe, que você tem que aceitar Jesus, escolher Jesus, é como se na verdade Jesus Cristo tivesse como um ato de oferta, sendo ofertado. É como se ele tivesse precisando de você. Mas olha o que diz a palavra de Deus aqui em Atos, capítulo 17, deixa eu ver se é o versículo 24. Isso mesmo. E o versículo 25. Primeiramente, vamos ler o 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que neles há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Portanto, Deus não está necessitado. Deus não precisa, como que de algo que você conceda ou faça para Ele, como que Ele esteja passando necessidade, ou como que Ele esteja carente e solícito de alguém que possa aceitar Ele. Não. Ele já te predestinou como filho e como filho de Deus. É isso que queremos fazer com que você entenda dentro da palavra de Deus. Pois no que diz a passagem de Atos, capítulo 13, versículo 48, onde nós lemos, a salvação daqueles que receberam a palavra, porque na verdade você não recebe a palavra para ser salvo. Você recebe a palavra porque você é salvo. Exatamente isso. Que nos dizia os gentios ouvindo eles, e os gentios ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Meu prezado irmão e minha prezada irmã, ainda nós vamos ler aqui mais a palavra de Deus. Aqui em João capítulo 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, quando Jesus Cristo estava ali pregando fisicamente como homem, ou seja, sendo a manifestação de Deus em carne, ele falava como homem, Deus falava como homem, e dizia que, nas suas palavras, que ninguém poderia vir a ele sem que o Pai não trouxesse. Ou seja, na verdade, a situação da palavra que nos diz que nenhuma pessoa ela pode fazer algo de si mesmo em relação até mesmo a sua crença em Deus. Olha o que nos diz para isso, Filipenses capítulo 3, versículo 9. Capítulo 1, 29. Capítulo 1, 29. Filipenses capítulo 1 e versículo 29, que nos diz. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Então, na verdade, o crer, na verdade em si, ele faz parte da concessão de Deus. É, exatamente isso. Você não crê na palavra porque você é merecedor, porque você fez algo para Deus, porque você é bonzinho, porque você ora muito, porque você tem um título de pastor, porque você tem um carro, porque você tem uma casa, porque você
deu seu dinheiro para um líder religioso. Não. A palavra de Deus nos diz aqui, por exemplo, em Tito, capítulo 3, versículo 5, que não foi pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. E isso aconteceu não foi quando, por ocasião, você entrou em uma denominação. Não foi quando você fez uma boa obra. Não. Não foi quando alguém disse assim, agora você tem que ser batizado. Depois você vai ser salvo, porque você foi batizado para o perdão dos pecados. Não. Você sabe quando foi isso que aconteceu? Vamos lá para Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque os que Deus conheceu, também os predestinou. Nós estamos falando sobre predestinação. É algo que a religião não prega e às vezes tem receio de pregar. Porque para isso você tem que ter uma convicção dentro da palavra de Deus, através do evangelho da graça, pela escatologia consumada, que é a única que tem, como é assim, não tenho escrito a palavra que posso dizer sobre isso, mas ela tem toda a convicção de pregar aquilo que está na Bíblia, que de fato, que Jesus Cristo, ele nos predestinou já antes dos seus filhos. Ou seja, nós temos propriedade dentro da palavra para pregar isso. Porque é isso que a mensagem dos apóstolos, todos se voltaram para isso. Amém? Portanto, o que nós lemos, vamos ler aqui, ainda aqui em Romanos, capítulo 9, versículo 16. Mas o versículo 15. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre. Você deu para entender isso? Se você ouvir uma mensagem assim, vem aceitar Jesus, mas e se na palavra está escrito que não depende se você quer ou não, depende de Deus, o que você me diz? O termo aceitar Jesus é um conceito contraditório ao ensino da palavra. Você já nasceu, quando você nasceu, meu prezado irmão e minha prezada irmã, você já nasceu justificado em Cristo. Sim, exatamente. Você já nasceu justificados, é o que diz o apóstolo Paulo aos 2 Coríntios, capítulo 5, e versículo 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então você já nasceu reconciliado. Você já nasceu com o Filho de Deus. O que você hoje a sua vida em Cristo, como que você tem que viver, é uma vida agora ou seja, você vive o reino de Deus, você vive a alegria de Deus, você vive o gozo no Espírito, exatamente isso. Vamos para dentro da Escritura. Em Romanos capítulo 5, versículo 17, nos diz, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Você está reinando em vida. A palavra de Deus diz que Deus conhece, né, os seus filhos. Vamos ver isso? Os que são seus, na verdade, isso que a Bíblia fala. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme,
tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Por isso que, para nós, quanto mais nós até mesmo considerarmos, como a Bíblia, a palavra de Deus nos diz que nós consideramos os outros como superiores a si mesmo. Então, se nós consideramos outros superiores a si mesmo, nós consideramos até mesmo como filho de Deus, porque nós não conhecemos, nós apenas como homens, pessoas carnais, nós conhecemos, como a Bíblia diz, nós conhecemos o exterior, mas é Deus que conhece o coração. Portanto, nesse contexto, entendeu? Nós podemos, né, vamos dizer assim, se unir com nossos irmãos, entendeu? Todos, na verdade, em si, para glorificar o Senhor, para exaltar o nome do Senhor, aonde que quisermos, tá? Isso é para que, às vezes, a pessoa diz assim, não, quer dizer que não posso ir numa denominação, não posso ir numa igreja ali, se unir. Pode, sim, perfeitamente. É como diz o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, versículo 1, que nós temos liberdade em Cristo. Agora, o que nós não podemos, que eu acredito, entendeu? Que você, como um filho de Deus, que tem a palavra no coração, que já tem a revelação e que vai se sujeitar, entendeu? As ordenanças para para que possa, agora, como diz a palavra, que o versículo 5, eu ver esse aqui, versículo 4, separado está de Cristo, vós os que justificais pela lei da graça tendes caído. Ou seja, quando a pessoa tem a revelação da palavra, e juntamente com aqueles que não têm a revelação, se junta para agora fazer algo, dizer algo, ensinar algo que não está relacionado com a palavra de Deus, ele está agora se justificando. Por exemplo, a pessoa vai para um templo religioso e diz, não, eu vou buscar Deus, porque eu sei que Deus está lá, e assim eu creio que vou ser abençoado. Ele está buscando se justificar diante de Deus em algo que realmente Deus não está naquele lugar. Deus está em você. Exatamente, vamos ver isso? Vamos. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. E que consenso tem um templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, Deus não está lá. Deus vai me abençoar lá. Não, Deus já te abençoou com toda sorte de bênção. Efésios capítulo 1, versículo 1. Efésios capítulo 1, versículo 1. Efésios capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênção, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Portanto, a tua bênção está com você. Amém? Então, meu prezado irmão e minha prezada irmã, é algo muito importante. Quando nós cremos na palavra de Deus, assim como de fato ela e foi escrita para que assim nós andássemos através dela, fazendo a vontade de Deus. Portanto, o livre-arbítrio religioso não se sustenta diante da revelação da graça e da soberania de Deus. Se tudo vem dele, porque e para ele, então a salvação também é obra exclusivamente do seu querer, não da decisão humana. Como está escrito em Filipenses, né? Capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 13. Nada façais por... Capítulo 2, Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Amém? Então não é você que decide querer Deus. Não é você que decide querer ser filho de Deus, e nem você que decide deixar de ser filho de Deus, porque não tem como. Nem quem não é filho de Deus não tem o querer de ser filho de Deus, não tem como,
E nem quem é filho de Deus não tem essa decisão ou querer deixar de ser filho. Quem está dentro não sai, quem está fora não entra. A verdade é essa. Portanto, estamos aqui no final já do nosso estudo. Então compartilhe esse estudo com mais pessoas que você conhece. Talvez alguém esteja preso a essas crenças de que precisa decidir por Deus para ser aceito e precisa ouvir essa verdade. E na verdade precisa ouvir essas grandes verdades libertadoras. Já então também deixa aí o seu like, é muito importante. Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito também aqui no canal Escatologia Consumada. E meu agradecimento tão especial a quem está nos assistindo pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. E que bom que chegou até aqui ao final desse estudo. E também um abraço cheio de gratidão para quem já acompanha o canal fielmente. Sua presença é motivo de grande alegria. Não perca os próximos vídeos, porque a verdade, quando revelada, transforma a mente e liberta o coração. Até o próximo estudo no canal Escatologia Consumada e um meu grande abraço.